Olá pessoal, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos começando agora com um projeto lindo, o nosso cafezinho teológico. E neste primeiro cafezinho teológico nós temos as personalidades aqui importantes, pastor Valtemir, professor, ele é coordenador pedagógico do Ceforte, também do nosso curso Secoi, e conosco aqui nesta manhã maravilhosa, nesse momento que nós paramos para um cafezinho. Também conosco o nosso professor Leandro Santos. E agora com eles, uma apresentação rápida, pastor Valtemir. E aí, tudo bom? Tudo bom, pastor Zé Rodrigues, é um prazer, a paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui no cafezinho teológico, o primeiro de uma série que vai haver muitos. E para mim é um prazer poder estar convosco aqui para debater um pouco assuntos pertinentes à Bíblia. Será muito bom com o nosso professor Leandro também. Graças a Deus. Professor Leandro, e aí? A paz do Senhor, pastor Rodrigues, pastor Valtemir, a paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer participar desse projeto tão bonito, tão grandioso que é o nosso cafezinho teológico, onde estaremos discutindo temas referentes à Bíblia, que é a nossa base, né, de fé e prática, e onde nós certamente aprenderemos e seremos muito enriquecidos da parte de Deus. Deus abençoe. Nesta manhã, neste primeiro cafezinho, nós queremos começar com autoridades escriturísticas, a autoridade da Bíblia, da Palavra de Deus, pois há muitos questionamentos se ela de fato é ou não é a Palavra de Deus, e que algumas pessoas têm questionado a autoridade da Bíblia, querendo até mudar a Palavra de Deus, querendo achar que é um livro homofóbico, que é um livro preconceituoso, que é um livro machista, enfim. Mas nesta manhã nós falaremos das Escrituras Sagradas. E nós vemos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21, ele diz: porque nunca a profecia da palavra de Deus foi produzida por vontade de homens, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, pastor Valtemir, esta palavra, nós devemos colocar nela credo, nós devemos acreditar, conceber a Bíblia como a palavra de Deus? Com certeza, pastor Zé Rodrigues, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Muitas pessoas até comentam sobre a questão de ela conter a palavra de Deus. Mas, na verdade, ela é a palavra de Deus, porque ela vem diretamente de Deus para nós. Então, por ela ser inspirada por Deus, nós devemos dar todo o crédito como ela sendo a palavra de Deus. Então, nós sabemos que há muitas teorias com relação a isso aí que divergem de nós. Mas nós temos bases bíblicas realmente convincentes de que devemos dar crédito a esta palavra. Presbítero e professor Leandro, o que nós podemos, o pastor Valtemir falou aí há pouco, que a Bíblia é inspirada. Que inspiração é essa? Quem inspirou e por que inspirou? Pastor, quando nós lemos o texto, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia é um livro inspirado, que é Deus quem inspirou a Bíblia, o próprio apóstolo Pedro, nós vamos perceber que a palavra inspiração é theopneustos, é o sopro de Deus. É Deus soprando a sua palavra, soprando as suas verdades no interior do homem, fazendo com que esse homem compreenda essa verdade, e onde a inspiração não se dá somente no soprar, né, mas também no fazer o homem entender e escrever. Ainda tem também essa supervisão, né, Deus supervisionando todo esse trabalho de inscrição e de preservação da Bíblia. Tudo isso demonstra que a Bíblia é um livro inspirado. Pastor Valtemir, nós temos alguma comprovação da inspiração, da veracidade das Escrituras? Temos sim, pastor Zé Rodrigues. Nós vemos que Jesus Cristo, ele corroborou muito com isso. Ele citou o Velho Testamento como base do seu ensino, não é verdade?
Então, Jesus Cristo para nós é um exemplo de que nós devemos dar crédito que esta palavra que vem de Deus, ela é realmente uma palavra escriturística, porque foi escrita, não é? Houve um tempo que ela foi somente oral, que é chamada tradição oral, não é? Um bom tempo, mas depois Deus autorizou Moisés a escrever. E a partir daí nós temos muitas citações no Novo Testamento corroborando que esta palavra que Deus outorgou, né? Inspirou, revelou, ela realmente é uma palavra que é comprovadamente inspirada por Deus. Tanto Jesus Cristo como outros autores, escritores do Novo Testamento, como Paulo, Pedro, João, eles vão mencionar, que a palavra de Deus ela deve ser de maior credibilidade para nós. Certamente a palavra de Deus é importante, mas o que nós podemos dizer, este livro revelado, Deus revelou as Escrituras, para quem Ele revelou este livro? Para nós, para os homens, para os seres humanos. A Bíblia é a grande revelação, uma das grandes revelações. Existem três revelações, três tipos de revelação divina. Nós temos a natureza, a própria Bíblia atesta isso, lá no Salmo 19, os céus atestam a glória de Deus, uma revelação de Deus, a própria natureza, as coisas criadas. Mas nós temos também a Bíblia, uma autorrevelação de Deus, Deus deixando escrito essa revelação para que pudesse alcançar as gerações, os tempos. E a principal e maior revelação que é o próprio Cristo, Ele revelando o próprio Deus. Mas as Escrituras foram escritas para nós, para os homens. A princípio é um registro da história do povo de Israel, mas como o apóstolo Paulo, e foi mencionado pelo pastor Valtemir, escreveu e cria nisso, que a Bíblia foi escrita, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nós, para que nós pudéssemos conhecer Deus e através dessa escritura poder nos aproximar dele, saber como nos aproximar, saber como adorá-lo, conhecer um pouco melhor o nosso Criador, que de fato nós não conheceremos plenamente, mas alguma coisa que nos dará acesso a ele deixou registrado para que nós pudéssemos conhecer e compreender. Pastor Valtemir, alguma religião, algum povo detém a posse da autoridade desta palavra? Por exemplo, nós vemos o Vaticano, por exemplo, que detém muito dos originais, Londres, a Inglaterra, não é? Como um todo, e até mesmo povos russos detêm porções dos originais, ou pelo menos dos manuscritos. Quem é que tem essa autoridade de ter essa palavra, ou ser guardião desta palavra? Os manuscritos da Bíblia, né? Nós sabemos que os manuscritos da Bíblia hoje estão em alguns museus, também em Jerusalém, no Vaticano, né? Lá na Inglaterra, não é? Na Rússia, como o senhor mencionou. Esses manuscritos eles são guardados a sete chaves, porque eles servem para tirar algumas dúvidas na hora de contradição contra a Bíblia, que alguém queira levantar, não é verdade? Nós sabemos que os manuscritos, hoje existem muitas cópias dos manuscritos, não é? E nós sabemos também que o Novo Testamento, pastor, em termos de cópia, de manuscrito, é o documento mais comprovado da história da humanidade. Existem mais de 5.000, não é, cópias de manuscrito, e que esse documento ele é corroborado com provas científicas. E nós sabemos que tem a autocrítica e a baixa crítica, né? E na baixa crítica, que surgiu na Idade Moderna, uma grande pesquisa sobre a Bíblia, sobre suas originais, as cópias, não é? E nós sabemos que, diante de toda essa conturbada pesquisa que foi, a Bíblia passou por muito teste. Alguém até tentou desfazer da inspiração da Bíblia através dessas pesquisas. Mas, diante de tudo isso, dessa turbulência, diante das pesquisas que foram boas também, a Bíblia, ela passou por todas as provações e ela permanece, pastor, diante de tudo, diante dos cultos, dos estudiosos, dos pesquisadores. A Bíblia permaneceu como autoridade para a nossa fé.
Graças a Deus. Nós vemos também que, como o pastor Valtimir já fala, sobre a alta crítica. A alta crítica vai falar exatamente do pano de fundo, dos autores, em que circunstância foi escrito, quando foi escrito, se aquele povo mencionado de fato existiu, aquela localidade e tal. Quanto à baixa crítica, ela analisa o próprio texto, não é? Ela vai analisar até o próprio texto. E segundo a própria baixa crítica, professor Leandro, se encontra cerca de 2% de variantes. Isso não implica em nós deixarmos de acreditar na Bíblia ou tê-la como a palavra de Deus? Pelo contrário. Pelo contrário. Diante dessa idade da Bíblia, a Bíblia é um livro que já conta aí com mais de 3.000 anos de história. Não é de escrita, né? Mas com mais de 3.000 anos de história. A Bíblia levou pelo menos 1.600 anos para ser compilada, para ser escrita. E nós já estamos aí no século XXI, de 2.000 anos já, depois do advento de Cristo, da história da igreja, né, do princípio da igreja. E dentro de todo esse tempo, com todas as traduções, em todas essas variações de traduções, o que nós encontramos é apenas 2% de variantes. E isso vai nos comprovar e atestar a intervenção de Deus na Bíblia. É por isso que a Bíblia é a autoridade que é. É um livro que possui autoridade, a autoridade bíblica é inerente, e ela não precisa de que nenhum outro homem, de que nem mesmo a igreja ateste essa autoridade bíblica. Pelo fato de que, primeiro, obviamente que é um livro de Deus, a Bíblia é um livro de Deus, é um livro que tem por autor o próprio Espírito Santo, mas também, pois é, a Bíblia é o livro de Deus, aí a nossa revista, e quem está assistindo pode até se interessar, nós temos aí um material muito bom e vai servir para o seu cabedal intelectual. Bom, e aí nós percebemos, nós vemos durante todo esse tempo essas variantes, e a gente encontra aí cerca de 2%, 98% de fidelidade, Deus intervindo na história da Bíblia, como o pastor Valtimir já falou, muitos tentaram acabar com a Bíblia, erradicar esse livro que é tão santo, tão sagrado, mas mesmo assim, outros tentaram deturpar o seu texto, né, transgredindo o texto sagrado, mas mesmo assim, nós encontramos 2% de variantes, dizendo para nós que ainda que os homens tentem, Deus está no controle dessa palavra. Presbítero Leandro, professor, nós já vimos a Bíblia, ela se revela para nós como Antigo e Novo Testamento. Essa mensagem verotestamentária, ela serve para nós nos dias atuais, esses livros que falam de tanta coisa, de guerra, enfim, de atrocidades na humanidade, muita gente olha com desconfiança para esses textos verotestamentários. Com certeza, a gente observa, né, tem alguns aspectos importantes, além do mais importante, que é o espiritual. A Bíblia é um livro histórico, e como livro histórico ela já serve muito para a humanidade, contar a história da humanidade. Nós não temos nenhum outro livro, apesar de alguém tentar esclarecer a questão do início das coisas, né, da criação, de como surgiram o universo, como as coisas começaram a surgir, a acontecer. Nós não temos nenhum livro que trata disso. A Bíblia trata. Vai nos mostrar como é que tudo veio a existir, como passou a existir o homem, o universo, as coisas que existem. É um livro histórico. Nós temos também a questão espiritual, que vai nos mostrar, a Bíblia nos mostra, como já disse, como chegar a Deus. E essa mensagem ela parte do Antigo Testamento. Nós já podemos ver lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, que é o chamado proto-evangelho, é Deus já fazendo a anunciação de Jesus Cristo. Então, como já foi falado na fala anterior, a Bíblia apresenta Jesus Cristo, apresenta o amor de Deus em Jesus. E desde o Antigo Testamento, Jesus vem sendo apresentado.
e nós encontramos de fato o amor de Deus, a graça de Deus no Antigo Testamento, encontramos Jesus tipificado no Antigo Testamento, e de fato nós não podemos abrir mão. Essa ideia, tem muita gente que até acha, não, o Antigo Testamento ficou para trás, não vale mais a pena, é um livro que ficou obsoleto, mas não é bem assim. Nós encontramos a fidelidade da palavra de Deus, do Antigo até o Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, e devemos sim, de fato, tirar muitos ensinamentos, instruções para a vida, aqui a vida física, material e também para a vida espiritual. Pastor Valdemir, nós podemos dizer que a Bíblia é um tratado do amor de Deus para com o homem, para com a humanidade? Sim, pastor, podemos sim afirmar. E é boa essa colocação, porque muitas pessoas veem, quando lê o Velho Testamento, vê um Deus irado. Até surgiu no primeiro século um homem chamado Marcion, né? Que ele fez um cânon para si. Porque ele, lendo o Velho Testamento e lendo o Novo Testamento, ele viu que parecia uma distinção muito grande entre o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento. Parece que Jesus não era o mesmo Deus, porque no Velho Testamento havia lá um Deus que castigava, entendeu? Pela leitura do Velho Testamento. Mas nós sabemos que aquilo ali é contexto, é um relacionamento de Deus com aquela nação que aceitou um pacto, não é? Então, naquele pacto, existiam acordos, não é? Então, Deus trabalhou de acordo com o pacto que fez com Israel, e Israel aceitou. Faremos tudo que o Senhor ordenar. Não quer assim falar o povo? Então, você vendo o Velho Testamento e o Novo, você tem que compreender isso, é contexto. Mas Deus é Deus de amor. E é tão grande o seu amor, que a Bíblia diz que Ele é amor. 1 João, não é? Fala isso, Ele é amor. Que Ele enviou o seu próprio Filho, o melhor que Deus tem, e doou para a humanidade. Então Deus é amor, sim. Em Jesus, Deus ele se revela de uma forma plena para toda a humanidade. Se toda a humanidade seguir este amor, certamente será abençoada e liberta de todo mal. Bom, gente, graças a Deus, esta foi o nosso primeiro programa, e eu quero que vocês continuem nos seguindo. Você pode acessar pelo Supremo Concílio da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus.com.br, Supremo Concílio da IPAD.com.br. Permaneça lá conosco, nós estaremos numa sequência estudando a palavra, vamos estudar temas atuais, ou pelo menos falar. Estamos aqui estudando, mas estamos fazendo um comentário para seu deleite, para a nossa alegria. É um cafezinho, e dentro desse cafezinho nós queremos abençoar também a sua vida. Continue aí seguindo, acessando, informando a outras pessoas a existência desse cafezinho teológico. Pastor Valdemir, vamos a uma oração. Esse é o nosso primeiro programa, esse é o nosso piloto, mas já estamos alegres por você que está nos seguindo. Então, rapidamente, cada uma palavrinha, daqui a um pouco estamos orando e encerrando o nosso cafezinho. A Bíblia Sagrada é o nosso livro, a nossa maior regra de prática e fé cristã. É o livro de Deus para o homem, para o bom desenvolvimento humano e também social. Não deixe de ler a Bíblia. Acesse o nosso site e participe conosco. Mergulhe na Bíblia, ela tem muito a nos ensinar. Muito obrigado pela sua atenção e aguardamos a próxima oportunidade. Graças a Deus. Seja um biblista. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que nos dás, por esta palavra, por esse instante deste cafezinho teológico, que sirva de ajuda, de motivação para aqueles que estão desalentados. Dê saúde, paz, alegria e força, e que a Tua palavra seja, Senhora, em nossas vidas. Ó Pai eterno, em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos, certos da vitória, desde já e para sempre. Amém. Amém. Continue conosco no cafezinho de louvor, de adoração, de engrandecimento, de teologia e palavra de Deus. Tchau. Em nome de Jesus. Amém.